Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O quarto no porão. Boa noite a todos. Durante 4 anos, trabalhei como caseiro em uma chácara afastada da cidade, cuidando de tudo enquanto os donos vinham apenas nos fins de semana. Era uma vida tranquila, isolada, cercada por mata fechada e silêncio. A casa era antiga, com janelas de madeira pesada e piso que rangia à noite. Mas o que mais me chamava atenção desde o início era a porta trancada no porão, uma porta diferente, com 7 trancas e uma cruz entalhada no centro. Ninguém nunca mencionou o que havia ali. No meu primeiro mês, escutei batidas vindas daquele porão. Sons abafados, como se alguém esmurrasse a madeira. Pensei que fossem ratos ou o barulho natural da madeira estalando. Só que as batidas vinham sempre às 3h11 da madrugada, todos os dias. Certa vez, coloquei um copo na porta para tentar ouvir melhor. E ouvi uma voz, rouca, chorando, dizendo: "Me tira daqui. Por favor, me tira daqui." Achei que fosse minha mente pregando peças. Até o dia em que vi marcas de unha do lado de dentro da porta. Confrontei o patrão. Ele mudou de assunto, como se não tivesse escutado minha pergunta. Mas naquela mesma noite, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Se abrir, morre. Se ignorar, escapa. Apaguei a mensagem, mas senti que a casa inteira estava tentando me dizer alguma coisa. Os espelhos começaram a refletir sombras onde não havia ninguém. Luzes piscavam sempre que eu passava perto da porta do porão. Uma noite, o relógio de parede girou os ponteiros sozinhos até marcar 3h11, e as batidas começaram de novo. Criei coragem e desci com um machado. Quebrei as trancas uma por uma. A madeira gemeu como se estivesse viva. Quando a porta caiu, um cheiro de carne podre e mofo invadiu o ambiente. Era um quarto pequeno, com paredes rabiscadas de sangue seco. E no centro, uma cadeira de rodas com cintos de couro, correntes nos cantos. E uma criança, ou o que restava dela, pálida, sem olhos, com os lábios costurados. Ela levantou a cabeça lentamente e apontou para mim. Não falou, mas ouvi dentro da minha mente: "Agora você me libertou. Agora sou parte de você." Depois disso, tudo desandou. Comecei a sonhar com aquele quarto. No espelho do banheiro, minha imagem apareceu amarrada àquela cadeira. Vozes ecoavam nos cômodos vazios. E um dia, notei que meus olhos estavam mais escuros, como se alguma coisa dentro de mim estivesse mudando. Tentei fugir, mas a estrada de terra parecia nunca acabar. A chácara reaparecia, mesmo que eu dirigisse por horas. Estava preso ali, amaldiçoado. Descobri em registros antigos da região que o antigo dono da casa era um médico acusado de fazer experiências com crianças desaparecidas. Ele sumiu sem deixar vestígios, e as autoridades nunca encontraram os corpos. Mas parece que o sofrimento que ele causou ficou impregnado naquele quarto, naquela terra. Agora, sou o novo guardião. Eu não saio mais dali. A cada 3h11, escuto as batidas. E sei que um dia, alguém vai abrir aquela porta de novo. Se por acaso, algum dia, você ouvir 3 batidas na sua porta às 3h11, não abra. Nunca a abra. Porque talvez a criança já não esteja mais no porão. Talvez ela esteja te procurando. A maldição da casa 61. Boa noite. Durante um tempo difícil da minha vida, precisei me mudar para uma casa simples no interior, num povoado onde quase todos se conheciam. Era o único imóvel disponível por um valor que eu podia pagar, e mesmo que estivesse um pouco deteriorada, aceitei sem pensar 2 vezes. Fiquei sabendo depois que ela era conhecida ali como a Casa 61.
A maioria evitava falar sobre ela. Só diziam que ninguém ficava ali por muito tempo. Achei que era só superstição de interior. Eu estava enganado. Nos primeiros dias, tudo parecia comum. Limpei o mato alto, ajeitei o encanamento e comecei a pintar as paredes. Mas na segunda noite, ouvi passos no forro. Peguei uma lanterna e subi para verificar, mas não havia nada além de poeira. Mesmo assim, os passos continuaram. Vinham sempre às 2h44 da manhã, como se alguém andasse de um lado ao outro, arrastando algo pesado. Tentei ignorar, até o dia em que vi pegadas de barro no chão da sala pela manhã. Pegadas que vinham do nada e paravam diante da minha cama. Um vizinho me alertou para não mexer na parte de trás da casa, onde havia uma porta trancada com madeira velha e pregos enferrujados. Deixe aquilo ali quieto, rapaz, ele disse. Mas minha curiosidade falou mais alto. Uma tarde, com um pé de cabra, arranquei a madeira e abri a porta. Era um cômodo pequeno, sem janelas, com símbolos estranhos riscados nas paredes. No canto, havia uma boneca antiga, com os olhos costurados e cabelos faltando. Assim que entrei, a porta bateu sozinha atrás de mim. Comecei a sentir dores de cabeça fortes. Sonhos perturbadores invadiram minhas noites. Sempre o mesmo. Eu estava naquele cômodo, amarrado, e algo rastejava pelas paredes, sussurrando em um idioma que eu não entendia. Acordava suado, gritando. Um cheiro de enxofre tomava o quarto toda a madrugada. E então, comecei a ouvir a boneca. Ela ria. Ria quando o vento batia, ria quando eu passava por perto. Uma vez, a encontrei no sofá da sala, mesmo depois de tê-la trancado de volta no quarto. Fui à prefeitura da cidade atrás de registros da casa. Descobri que a moradora anterior era uma senhora que dizia se comunicar com os do lado de lá. Desapareceu misteriosamente. Antes dela, uma família inteira foi encontrada morta no quarto dos fundos, todos com os olhos arrancados. O quarto onde a boneca estava trancada, descobri, era usado em rituais. Diziam que o espírito de uma criança, amaldiçoada pela própria mãe, havia sido selado ali dentro, e que aquele que abrisse a porta passaria a carregar a maldição. Eu tentei sair da casa, mas o carro não ligava. Quando ligava, morria no meio da estrada. Pedi ajuda, mas ninguém quis se envolver. Passei a andar com um crucifixo, mas ele quebrou sozinho uma noite. As paredes começaram a sangrar. Não é metáfora. Era sangue escorrendo mesmo. Um padre veio e tentou abençoar o lugar. No dia seguinte, ele sofreu um acidente e foi internado em estado grave. E a boneca? Ela apareceu na porta do meu quarto com um bilhete escrito com letras infantis. Não me abandone. Agora somos um só. Hoje, não sei mais se sou eu mesmo. Escuto vozes, vejo vultos, perco a noção do tempo. Escrevo isso como um aviso. A casa 61 não deve ser habitada. Se encontrar essa casa algum dia, passe reto. Não importa o quão desesperado você esteja, porque uma vez que você cruza a porta, você nunca mais sai sozinho. E a boneca, ela escolhe quem vai ficar e quem vai morrer. O vigia da usina abandonada. Boa noite. Eu trabalho como vigilante há mais de 15 anos. Já fiz ronda em fábrica, escola, hospital. Mas nada se compara ao que vivi naquela usina. Era uma estrutura imensa, desativada desde os anos 90. A empresa de segurança me colocou lá porque ninguém aguentava mais do que 3 dias seguidos. Riram da minha cara quando aceitei. Quero ver você passar a segunda noite, disseram. Hoje, entendo o motivo. Cheguei numa segunda-feira, fim de tarde. Um supervisor me entregou as chaves e explicou que a energia da usina vinha de um gerador antigo, que eu deveria acionar ao anoitecer. O lugar era enorme, corredores enferrujados, salas com máquinas cobertas de pó, canos pingando ferrugem. Não havia câmeras, apenas eu,
meu rádio e uma lanterna. Dei minha primeira ronda por volta das 22 horas. O silêncio era absoluto. Apenas meus passos ecoavam entre as paredes de concreto. Por volta das 2 da manhã, ouvi uma batida seca no terceiro andar, onde ficavam as turbinas. Subi com cautela, iluminando cada canto. Ao chegar, não vi nada, mas senti um vento gelado passando por mim, e todas as lâmpadas começaram a piscar. Voltei para minha cabine e tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Até que, ao olhar pela janela, vi um homem parado no meio do pátio, de costas. Vesti o colete, peguei o bastão e corri até lá. Quando cheguei, ele havia sumido. Na terceira noite, eu já estava com olheiras. A usina parecia viva. Portas batiam sozinhas. Gritos baixos vinham dos dutos. Sons metálicos ecoavam dos porões, como se alguém estivesse batendo com força em tubos de ferro. Tentei ligar para a empresa. Sem sinal. O rádio, que nunca falhou, chiava sem parar. De repente, uma voz surgiu. Você está vendo agora, não está? Larguei o rádio no chão. Fiquei paralisado. Comecei a pesquisar por conta própria sobre a usina. Descobri que, em 1987, houve um vazamento químico. 3 trabalhadores morreram, presos num compartimento subterrâneo. Dizem que seus corpos nunca foram retirados. A empresa abafou o caso. Desde então, os relatos de aparições e desaparecimentos começaram. Um vigilante foi encontrado com as unhas arrancadas, murmurando frases sem sentido. Outro simplesmente desapareceu no meio do expediente. Voltei à noite seguinte com medo, mas precisava do emprego. Durante a ronda, encontrei uma sala que não constava na planta. Estava trancada com correntes e cadeados antigos. Algo me dizia para não mexer, mas a curiosidade venceu. Usei um alicate e forcei a entrada. O cheiro lá dentro era de mofo e podridão. Havia equipamentos antigos, armários enferrujados e uma cadeira no centro, com correias e manchas escuras no chão. Era como se torturas tivessem ocorrido ali. Na mesma noite, acordei com a cabeça latejando. Estava deitado no chão da sala de controle, mesmo sem lembrar de ter dormido. E nos monitores antigos que nunca funcionaram, agora passavam imagens da usina, mas em outra época. Trabalhadores andavam apressados, máquinas em funcionamento, e, entre eles, um homem sem rosto, parado, olhando direto para a câmera. Quando pisquei, tudo desapareceu. Na última noite, vi meu reflexo num espelho quebrado, mas ele se movia com atraso, como se estivesse me imitando com segundos de atraso. Senti que ele sorriu. Corri até o portão, tentei sair, mas ele estava trancado por fora. O rádio ligou sozinho. Você já faz parte agora. Desde então, tudo mudou. Não durmo mais. A usina aparece nos meus sonhos. E às vezes, quando olho no espelho, ainda vejo aquele reflexo me seguindo. Se algum dia te oferecerem um turno naquela usina, recuse. Ninguém sai de lá como entrou. Alguns nem saem. Outros levam a usina com eles. Para sempre. O apartamento 405. Boa noite. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de espíritos, assombrações, maldições. Sempre fui muito prático, pé no chão. Mas tudo isso mudou depois que fui contratado como zelador num prédio antigo do centro da cidade. O salário era bom, o lugar parecia tranquilo, e eu tinha meu próprio quartinho nos fundos. Mas havia uma regra: nunca, em hipótese alguma, eu deveria entrar no apartamento 405. O síndico foi claro na entrevista. Disse que o apartamento estava lacrado há anos, por motivos judiciais, e que não havia nada com o que me preocupar. Mas o jeito como ele evitava falar sobre o assunto já me deixou com a pulga atrás da orelha. Nos primeiros dias, fiz meu trabalho normalmente, limpava as escadas,
consertava vazamentos, atendia os moradores. O prédio era velho, mas tinha seu charme. Só que o 405 me chamava a atenção o tempo todo. Ele ficava no quarto andar, no fim do corredor. A porta era diferente das outras, mais escura, com marcas profundas de algo que parecia unha. E o número, ao invés de estar pregado, estava rabiscado com giz branco. Eu passava ali todos os dias, e toda vez sentia um arrepio na espinha. Um dia, escutei passos vindos de dentro. Achei que algum morador tivesse arrombado a porta, mas quando cheguei perto, o silêncio era absoluto. Bati. Nada. Tentei girar a maçaneta. Estava trancada. Na semana seguinte, começaram os pesadelos. Eu sonhava com o corredor do quarto andar, escuro, infinito. Sempre havia alguém, ou algo, parado na frente do 405, me observando. E no fim do sonho, a porta se abria devagar. Acordava suado, ofegante. E quando abria os olhos, ouvia passos no teto do meu quarto, como se alguém andasse exatamente acima de mim. Mas o 405 fica bem ali, vazio, trancado. Certa noite, a senhora do 302 me chamou chorando. Disse que sua filha havia dormido sozinha e acordou gritando, dizendo que a mulher do vestido preto tentou puxá-la da cama. A menina apontava sempre pro teto. Quando subi para verificar, tudo parecia normal. Mas vi pegadas molhadas indo da escada até a porta do 405. E, ao encostar o ouvido na madeira, ouvi um choro baixo. Desci sem olhar para trás. Naquela mesma noite, algo aconteceu. Fui acordado por um som estridente, como se todas as portas do prédio batessem ao mesmo tempo. Peguei minha lanterna e fui até o quarto andar. Quando cheguei lá, a porta do 405 estava aberta pela metade. Chamei por alguém, ninguém respondeu. A luz do corredor começou a piscar. Eu não devia ter entrado, mas entrei. Lá dentro, o ar era gelado. Tudo estava coberto de poeira, mas não havia móveis. Apenas uma cadeira no centro da sala e, na parede, marcas de mãos viradas para baixo. Como se alguém tivesse tentado escalar ou fugir. O chão rangeu atrás de mim. Virei rápido e vi uma sombra correndo para o quarto. Corri até lá e encontrei uma boneca sentada na cama. Antiga, suja, com os olhos costurados. Quando me aproximei, ouvi alguém sussurrar meu nome, mas ninguém sabia meu nome completo ali. Saí correndo, travei a porta e desci. No outro dia, contei tudo ao síndico. Ele empalideceu, mas não pareceu surpreso. Só disse: "Você entrou, né? Agora vai ter que ficar." Depois daquele dia, nunca mais tive paz. Mesmo tendo largado o emprego e me mudado de cidade, continuo ouvindo o choro vindo do teto. Meus espelhos embaçam sojinhos, e às vezes, vejo o número 405 rabiscado neles. Já troquei todos, quebrei, joguei fora. Mas sempre volta. Como se o apartamento ainda estivesse tentando me chamar de volta. E o pior, todas as noites, às 4h05, acordo com a porta do meu quarto entreaberta, como se alguém tivesse saído ou entrado. O visitante da barragem. Boa noite a todos. Trabalhei por 7 anos como vigia noturno de uma barragem abandonada no interior de Minas. Eram daqueles empregos difíceis de arrumar, mas que pagavam bem pelo simples fato de quase ninguém querer. A barragem havia sido desativada após um acidente misterioso, mas o lugar ainda era propriedade da prefeitura e precisava de vigilância. Eu ficava sozinho, todas as noites, numa guarita de concreto no alto da represa seca. Só eu e o silêncio, ou pelo menos era o que eu pensava. No meu primeiro mês, não vi nada demais. Levava meu rádio, um livro ou 2, e fazia rondas a cada 2 horas. O terreno era vasto, cheio de mato, árvores retorcidas e o concreto rachado da antiga estrutura. Mas com o tempo, comecei a ouvir sons. Barulhos abafados,
como gente falando debaixo da terra. Vozes distantes, risadas breves. Cheguei a pensar que era o vento atravessando as rachaduras da represa seca, até perceber que os sons vinham sempre no mesmo horário, exatamente às 2h17 da madrugada. Havia também um cheiro estranho que aparecia às vezes. Um cheiro de terra molhada misturado com algo azedo, como carne esquecida. E sempre que esse cheiro surgia, os rádios paravam de funcionar. Nem chiado, nem estática, apenas silêncio absoluto. Isso me incomodava, mas eu seguia firme, até a noite em que encontrei pegadas no concreto. Pegadas pequenas, nuas, indo da borda da represa até a porta da minha guarita. E o pior, a lama nas pegadas estava fresca, mas não chovia ali fazia semanas. Na noite seguinte, ouvi batidas na porta da guarita. 3 toques, pausados. Quando abri, não havia ninguém. Mas ao olhar para baixo, vi marcas de unhas arranhando o cimento, como se alguém tentasse se segurar ali ou entrar. Passei a trancar a porta com 2 travas e coloquei um crucifixo sobre a janela. Mas isso não impediu o que estava por vir, porque naquela mesma semana, vi, pela primeira vez, ele. Era como um homem, mas completamente encharcado, com os olhos completamente negros, sem reflexo. Estava parado no meio da antiga represa seca, olhando direto para mim. Só que quando pisquei, ele não estava mais lá. Subi correndo na guarita, e juro que o vi mais uma vez, bem atrás da janela, me observando. Eu gritei, mas nada respondeu. Só aquele cheiro azedo tomando conta do ar. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com antigos funcionários da prefeitura e descobri que, anos atrás, um menino de 12 anos havia se afogado misteriosamente na barragem, durante uma excursão escolar. Seu corpo nunca foi encontrado. O guia, que deveria estar com ele, desapareceu 3 dias depois, deixando para trás apenas suas botas, cravadas na lama, viradas para a represa. Desde então, diziam que a alma do menino permanecia ali. Mas havia algo a mais. Os antigos diziam que ele nunca voltou sozinho. Nas noites seguintes, os sussurros se tornaram mais claros. Chamavam meu nome, me imploravam para abrir a porta. E em um dos sonhos que tive, o menino aparecia me olhando de cima de uma torre, com um sorriso horrível, os dentes tortos e escuros, enquanto algo rastejava atrás dele. Acordei suando, com o som de alguém arranhando o lado de fora da guarita. E quando fui ver, a cruz que estava na janela estava virada de cabeça para baixo. Decidi sair do emprego. Pedi demissão na manhã seguinte. Mas, naquela última noite, antes de ir embora, resolvi descer pela última vez até o centro da represa. Era madrugada. Eu queria apenas olhar e entender. Quando cheguei ao meio, ouvi passos atrás de mim. Me virei. Ninguém. Mas quando olhei para a água parada no fundo das rachaduras, vi meu reflexo, e atrás dele, o menino, segurando meu ombro. Não consegui me mexer. Pesquei. Ele sumiu. Mas uma nova rachadura havia surgido no chão, como se algo estivesse tentando sair de dentro da terra. Hoje moro longe dali. Mas às vezes, às 2h17, acordo com uma batida na porta. Sempre 3 toques, pausados. E um cheiro forte de terra molhada invade o quarto. O que quer que estivesse naquela represa, não ficou lá.